Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre assuntos da cardiologia. Eu acho que vocês vão achar legal, tá? Porque eu vim trazer uma curiosidade. Por que a nossa pressão ela sobe, né? Por que temos quadro de hipertensão? Por que pacientes apresentam aquela hipertensão que não consegue cessar, né? Com certos medicamentos. A gente precisa saber que nosso organismo, tá? Ele tem um sistema muito complexo que é chamado de sistema renina-angiotensina-aldosterona, nome muito grande e complicado, mas vocês vão entender, vai ser mais fácil explicar porquê, né, desse sistema e como é que ele atua, né, na regulação da pressão do nosso organismo, tá? O sistema, tá? Ele recebe esse nome porque há uma interação entre esses três hormônios, tá? São três tipos de hormônios, tá? Ele age de uma forma sequencial para que aconteçam reações orgânicas aí que vão equilibrar a pressão sanguínea e a quantidade de sódio, de água também no nosso organismo. Por que é ativado esse sistema? Ele é ativado quando a pressão ela fica muito baixa, quando o paciente apresenta um quadro de hipotensão, por exemplo, tá? Ou também com a perda excessiva de líquidos, por exemplo, ele vai desencadeando uma série de reações orgânicas aí que vai voltar a estabilizar o paciente. Como é que esse sistema funciona? Como é que ilustra isso para vocês entenderem? Eu trouxe na minha ilustração uma maneira mais fácil para vocês saberem como é que funciona o sistema da renina-angiotensina-aldosterona. Ele possui etapas, tá, para ser feito aí durante o processo. A primeira etapa é quando a pressão arterial está muito baixa, o paciente está hipotenso, tá? A renina, que é um hormônio, ele é acionada diretamente lá nos rins, ou seja, a renina ela eleva a pressão arterial. Indo para a segunda etapa, tá? A renina ela vai até o fígado e faz a biotransformação do angiotensinogênio, tá? E angiotensina 1. Ele faz uma transformação dentro desse órgão que é muito importante para a gente. Na terceira etapa, tá? Os pulmões ali é encontrado a enzima conversora da angiotensina, que é nada mais o ECA ou ECA que nós falamos, tá? Encontrada lá no pulmão, que é responsável por converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Já na quarta etapa, a angiotensina 2 já foi feita a transformação nos pulmões, tá? Ele tem a função de vasoconstrição e produção de aldosterona. Então, ele que vai fazer o papel ali de começar a fazer a pressão arterial elevar. A aldosterona ela é responsável pela retenção do sódio também, tá? E da água, elevando a pressão arterial. Já na quinta etapa, a angiotensina 2 já vai atuar sobre o hipotálamo, que é um órgão que temos lá no nosso cérebro, tá? Um hormônio, na verdade, tá? Ele aumenta a sede e a ingestão de água. Ele também estimula a secreção do hormônio antidiurético, que vai aumentar a reabsorção da água nos ductos coletores. E indo para a última etapa, que é a sexta, a angiotensina 2, ela atua diretamente nas arteríolas, levando à constrição, a vasoconstrição. Ou seja, todas essas 6 etapas aí é onde faz todo o processo dos hormônios até a sua transformação para que eles atuem diretamente nos órgãos certos, tá? Para que faça a estimulação, né, no caso da secreção desses hormônios e aí atuando como regulador da pressão arterial. Você viu que nesse sistema aí ele entra em ação quando existe uma tendência para queda da pressão arterial. Já esses hormônios aí ele pode atuar também em partes distintas do corpo, desencadeando reações simultâneas para a estabilização sistêmica no caso da pressão do paciente. E vocês já ouviram falar também no inibidor, né, da enzima conversora da angiotensina, que é o IECA ou IECA, tá? A gente fala isso. Como é que ele funciona e como é que ele age no organismo? O inibidor nada mais é o que é? Eles vão bloquear ou diminuir a atividade orgânica dessa enzima conversora da angiotensina que nós vimos nas etapas. Ele assim vai produzir uma vasodilatação. O que vocês podem entender como vasoconstrição primeiramente? Constrição é quando comprime, então o vaso ele comprime, a pressão do sangue tende a aumentar. Quando a gente fala em vasodilatar, a pressão, no caso o vaso ele abre, ele vai ter a tendência de diminuir. Então a vasodilatação periférica, que é produzida pelo IECA, tá? Ele vai diminuir a pressão arterial, ele faz uma vasodilatação periférica nos vasos sanguíneos aí do nosso organismo, tá? Eles entram em ação aí
no organismo quando o quadro de hipertensão ele está desregulado, tá? Ele não está sendo controlado regularmente, então podendo aí ocasionar complicações, principalmente como a AVE, o AVC, né, que a gente conhece, os aneurismas e etc. Então, pacientes que têm já hipertensão aí, que eles não controlam, é prescrito alguns IECAs para esses pacientes para manter a estabilização da pressão arterial. Então, em resumo, tá? A diminuição da pressão arterial ativa do sistema, tá, da angiotensina, ele produz um conjunto de respostas para poder normalizar a pressão arterial, tá? Falando na classe de medicamentos IECAs, como eu falei agora, que são os antihipertensivos, os mais utilizados que a gente vê, seja em âmbito hospitalar, que é prescrito em âmbito ambulatorial para paciente, tá? É o captopril, enalapril, lisinopril e etc. Então, o sufixo pril é um sufixo dos medicamentos antihipertensivos IECA. Mas eu vou deixar aqui no card para vocês um link do meu blog onde detalho mais especificamente sobre esse sistema. Quem quiser depois dar uma olhada com mais calma, tá explicado tudo direitinho lá, tá? Se vocês tiverem dúvidas relacionadas a esse assunto, pode deixar nos comentários que nós vamos respondendo aí conforme vão perguntando. E também convido a se inscrever e ativar o sininho, que semanalmente estamos aí publicando os vídeos relacionados à enfermagem. Eu fico com vocês por aqui, até mais, pessoal.